Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos atender a um pedido feito por uma seguidora fiel nossa que está sempre por aqui nos agraciando com seus comentários, Sara Silva. Mais do que atender ao pedido dela neste vídeo, vamos estender por dois, sendo de hoje para expormos do nosso modo Diminuto a teoria a respeito do processo de apagamento do alofone R em coda silábica, que é a forma técnica de dizer. E no próximo vídeo traremos exercícios para estimular o aparecimento deste R na escrita. Não é isso, Aguiar? Isso mesmo, Coelho. E é importante ressaltar, antes de mais nada, que estes vídeos estarão embasados nos artigos de Pinheiro, de 2014, e Silva e Cunha, de 2019. E que, como de costume, os links para ambos os artigos estarão no primeiro comentário fixado em bibliografia. Então, hoje trataremos sobre as formas verbais infinitivas representadas em duas modalidades de escrita, a convencional e a virtual. Uma vez que sabemos, como dito em muitos vídeos nossos, que a língua não é usada de forma uniforme pelos falantes, dependendo tanto de fatores linguísticos quanto não linguísticos, o caso do R em final de vocábulo aparece como uma variação na língua portuguesa. E ainda que haja diferença entre a fala e a escrita, vamos ver que tanto na escrita virtual quanto na convencional, as formas verbais infinitivas aparecem do mesmo jeito, pois ambas têm a fala como referência. Embora antigamente o apagamento do R em final de palavra fosse associado à raça negra e à classe social inferior, em artigo de 2003, Calou e Lopes já diziam que, a julgar pelas análises já empreendidas, a queda do R transpôs qualquer estratificação social e se estendeu a todos os indivíduos falantes do português brasileiro. Conclui-se também que obedece aos mesmos fatores e se mantém relativamente estável no decorrer de 20 anos. Perceba que já em 2003 se dizia que esse era um fenômeno que já estava relativamente estável há 20 anos, ou seja, estamos falando de algo que hoje tem quase 40 anos de estabilidade no uso corrente por toda a população brasileira. E mais, Oliveira, em 2001, diz que já depois do período do português arcaico, o fenômeno do apagamento do R em final de vocábulo se estende em diferentes classes de palavras e estratos sociais. Em outras palavras, esse uso de fato é bem antigo. E, ainda segundo Oliveira, existe um número enorme de estudos acerca do apagamento do R em final de sílaba na língua portuguesa. Mas nós vamos fazer um resumão dos resultados obtidos a partir desses estudos, separando só 5 pontos, embora tenha tido muito mais. Porém, por que nos importa aqui, 5 já basta. São eles: a realização zero, fonologicamente o desaparecimento do fonema R, é muito comum em palavra verbal. As variantes do R para a posição pré-vocálica valem para a posição pós-vocálica, sendo que em posição pós-vocálica final deve-se acrescentar o zero fonético, e nesta é bastante produtivo. O R tende a ser suprimido em final absoluto de palavra e a vogal precedente sofre um alongamento. O apagamento do R continua a avançar e que é estável, não se constitui numa mudança em progresso. O sul do Brasil ainda é uma região conservadora, na qual o apagamento se dá sobretudo em posição final de palavra. Como falado anteriormente, isso tem a ver com o fato da pessoa ter a fala como referência. Não é à toa que Costa diz que nos primeiros anos de escolarização, principalmente, é muito comum o indivíduo transpor para a escrita os fenômenos linguísticos que permeiam sua fala. Desse modo, não é raro o professor encontrar na produção escrita das séries iniciais palavras grafadas não segundo as normas ortográficas, e sim de acordo com o modo como estes falantes as pronunciam. Na maioria dos casos, é o contato estreito com a escrita que mantém um caráter fortemente regulamentador dos usos da língua, que se encarrega de agir no sentido de forçar a recuperação de determinados segmentos que normalmente são cancelados por interferência da fala. Embora não queiramos polemizar o tema, cabe retrazer a problematização levantada por Molica, que questiona até que ponto a função da ortografia continua a agir nesses casos de variação da modalidade falada com mudança claramente em curso ou já operada. Para ela, esses casos são candidatos naturais ao que chama de arcaísmos ortográficos e exemplifica com o S morfêmico de plural em francês, que ainda existe na língua falada, mas perdura na ortografia vigente. Pois é, conforme podemos observar, não é algo simples de se abordar, haja vista a extensa bibliografia que comprova a longevidade do apagamento do R em final de palavras. Mas será que isso só ocorre no papel? Como já falamos, não. Pinheiro diz que, ao observar as interações feitas na internet, no Facebook, por exemplo, percebeu uma empolgação e frenesi intensos de internautas que, para ela, se sentiam pertencentes a um universo que possui compulsão por papear, evidenciado no envolvimento com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, com uma agilidade e descontração no escrever impressionante para gerações anteriores. Uma das conclusões de Araújo e Biasi Rodrigues ao discutir a categoria estilo é que os emoticons, as repetições de letras e de sinais de pontuação, os usos do K e finalmente as marcas de nasalidade se mostraram como elementos estilísticos do chat aberto em consequência da transmutação da conversação face a face pela web. E também viram que se tratava de uma continuidade da conversa cotidiana representada na escrita. Mas voltando para Pinheiro, ela acredita ser possível, inclusive, afirmar que verdadeiramente nessa interação de tecla-papear são evidenciadas situações reais de uso da língua como algo inerente ao ser humano, vivo, dinâmico, ativo e evolutivo. Por isso que, retomando o que já havíamos dito no início, muito
Muito do que se vê manifestado na escrita virtual é fruto de motivações que manifestam a oralidade na escrita, devido à mensagem que se quer transmitir, gerando, assim, variações, o que fica comprovado nos dados de Pinheiro. Certo, Coelho? Isso mesmo, Aguiar. A partir de 22 internautas entre 17 e 48 anos, com 17 no ensino médio e 5 no ensino superior, sendo 13 mulheres e 9 homens, ela totalizou 51 ocorrências. Dentre essas, 22 com o R, como em morrer, prosseguir, enrolar, crer, e 29 apagando totalmente o R, como em estar, mudar, chamar, mandar. E dessas 29, 8 estavam com acentos agudos ou circunflexos, como em conseguimos ver, para estar, e apenas uma ocorrência com a letra H, como em vai dar tudo certo. E em relação à escrita convencional, ela coletou 4 textos, um com um mototaxista homem de 26 anos com ensino médio de Nova Olinda, apresentando 78 ocorrências em que apenas em 8 aparecia um R. A pessoa que transcreveu representou a marca de infinitivo com um acento agudo nas formas verbais infinitivas de primeira conjugação, um acento circunflexo nas de segunda conjugação e não usou marca alguma nas de terceira conjugação. Curiosamente, as 8 ocorrências com presença do R foram manifestas em formas verbais de terceira conjugação. O segundo texto foi com um balconista homem de 19 anos, estudante do ensino médio, com um total de 123 ocorrências em que somente em 2 aparecia um R infinitivo, exclusivamente com o verbo ir, para ir à escola, para ir ao trabalho, o que resulta, portanto, em 121 casos de ausência do R nas formas verbais infinitivas. A marca registrada em todos os exemplos com ausência passou a ser o acento agudo para os verbos de primeira conjugação, o circunflexo para os de segunda e nenhuma marca para os de terceira conjugação. Exemplos, só para estudar, tem que ter de tudo, só para se divertir. O terceiro texto foi com um agente de portaria homem de 46 anos, estudante da 4ª série do ensino fundamental, com 77 ocorrências em que apenas uma apresentou o R, para não fazer mais. Como nos textos anteriores, a marca indicativa das formas verbais infinitivas é o acento agudo para os verbos de primeira conjugação, o circunflexo para os da segunda e nenhuma para os da terceira conjugação. O quarto texto foi com um agricultor, homem de 30 anos, também estudante da 4ª série do ensino fundamental. Tinha 67 ocorrências sem nenhum aparecimento do R infinitivo. Os verbos das primeira e terceira conjugações foram marcados com acento agudo, da segunda com acento circunflexo. Quando ele se formar pra gente sobreviver, a única diversão que a gente tem é ir pra uma missa. Percebemos, portanto, que ocorreram 345 ocorrências, das quais apenas 11 apresentaram a marca R nas formas verbais infinitivas, tendo sido, portanto, 334 com a ausência do R e, em seu lugar, a marcação com acento agudo ou circunflexo. E como considerações finais, Pinheiro ratifica que ambos os textos se apoiam na manifestação oral. O apagamento do R nas formas verbais infinitivas é uma realidade incontestável na escrita de pessoas de ambos os sexos, independente de idade e de escolaridade. O acento agudo é utilizado para indicar um prolongamento da vogal nos verbos de primeira conjugação e o circunflexo nos de segunda. Os verbos de terceira conjugação se apresentam sem nenhuma marcação quando são registrados sem o R final. Na escrita virtual, a letra H também é uma opção para marcar o prolongamento da vogal pronunciada com mais intensidade no final. Mas, como havíamos dito, não ficaremos apenas nessas explicações e consequentes conclusões. Antes, vamos nos preparar para mostrar exercícios que estimulem o aparecimento do R infinitivo na escrita. Como? Tem que estar ligadinho no canal aguardando de minuto 33. Não é só porque você acompanhou a explicação de um apagamento que você também vai desaparecer, né? Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente. Já pedindo para deixar seu like, ele nos ajuda demais, porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo de minuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada de minuto. Tchau!